Pessoal da terceira série, tudo bem com vocês? Então vamos para mais uma correção do pós-médio de Física. Esse mês, no pós-médio de Física, nós retomamos alguns conceitos de calorimetria. Pessoal, então vamos lá para a correção do pós-médio de Física, a lista realizada no dia 5 de maio. Então é do Enem 2016. No experimento, um professor deixa duas bandejas de mesma massa, uma de plástico e outra de alumínio, sobre a mesa do laboratório. Após algumas horas, ele pede aos alunos que avaliem a temperatura das duas bandejas, usando para isso o tato. Seus alunos afirmam categoricamente que a bandeja de alumínio encontra-se numa temperatura mais baixa. Intrigado, ele propõe uma segunda atividade, em que coloca um cubo de gelo sobre cada uma das bandejas, que estão em equilíbrio térmico com o ambiente, e questiona qual delas a taxa de derretimento do gelo será maior. O aluno que responder corretamente ao questionamento do professor dirá que o derretimento ocorrerá. Pessoal, olha só. Então, o professor ele coloca duas bandejas de mesma massa, uma de plástico e outra de alumínio, sobre a mesa. Então, após algumas horas, o que quer me dizer esse algumas horas? Ele quer dizer que as duas bandejas, elas entraram em equilíbrio térmico com o ambiente, ou seja, elas estão à mesma temperatura. Só porque qual que é a sensação que o aluno tem quando ele coloca a mão nas duas bandejas? Que a de alumínio encontra-se numa temperatura mais baixa. Isso ocorre porque o mesmo motivo que quando em dias frios você coloca a mão na maçaneta da porta, você tem a impressão que o alumínio ele está a uma menor temperatura, porque ele tem uma maior condutividade térmica, ou seja, o calor, a sua mão que está em uma maior temperatura, o calor da sua mão vai fluir de maneira mais rápida do alumínio do que da madeira, do plástico, que tem uma menor condutividade térmica. Então, vamos analisar aqui mais rapidamente da bandeja de alumínio, pois ela tem maior condutividade térmica. Então, realmente, o alumínio ele tem uma maior condutividade térmica, e isso faz com que o calor flua de maneira mais rápida da sua mão para o alumínio. Mais rapidamente da bandeja de plástico, pois ela tem inicialmente uma temperatura mais alta. Não, elas estão à mesma temperatura, porque elas entraram em equilíbrio térmico. Mais rapidamente da bandeja de plástico, pois ela tem maior capacidade térmica. Sim, ela tem maior capacidade térmica, mas não é esse o fenômeno responsável. Mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem um calor específico menor que o plástico. Mais uma vez, a questão não tem a ver com calor específico, e sim condutividade térmica. Com a mesma rapidez nas duas bandejas, pois apresentarão a mesma variação de temperatura. E também ela está errada, porque o gelo ele vai derreter mais rápido na bandeja de alumínio. Vamos lá. Enem 2016. Nos dias frios, é comum ouvir a expressão como "esta roupa é quentinha" ou então "feche a janela para o frio não entrar". As expressões do senso comum utilizadas estão em desacordo com o conceito de calor da termodinâmica. A roupa não é quentinha, muito menos o frio entra pela janela. A utilização das expressões "roupa é quentinha" e "para o frio não entrar" é inadequada, pois... Pessoal, então essa questão aqui, para responder ela, vocês precisam lembrar do conceito de
calor. Então, o que é calor? Calor é energia em trânsito, fluindo do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Vamos observar, ver aqui a justificativa, então. A roupa absorve a temperatura do corpo da pessoa e o frio não entra pela janela, é o calor que sai. Olha só, a roupa absorve a temperatura do corpo da pessoa, está errado, porque a roupa ela serve como um isolante térmico, ela impede que a pessoa perca calor. O frio não entra pela janela, o calor que sai está correto, mas essa parte aqui, ó, ela está errada, então não é a alternativa A. Alternativa B. Roupa não fornece calor por ser um isolante térmico. O frio não entra pela janela, pois a temperatura da sala que sai por ela. Então, a temperatura ela não sai, o que sai é o calor, né? Letra C. A roupa não é uma fonte de temperatura. Sim, a roupa ela é uma fonte de temperatura, ela tem uma temperatura. E o frio não pode entrar pela janela, pois o calor está contido na sala. Logo, o calor sai por ela. Então, isso daqui está errado. O calor não está contido no corpo, sendo uma forma de energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. Certinho. Definição de calor é exatamente essa. Energia em trânsito saindo do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. O calor está contido no corpo da pessoa. Não. O calor ele não está contido. O calor é sempre o fluxo de energia. E não na roupa, sendo uma forma de temperatura em trânsito. Também não é temperatura de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Então, a alternativa certa aqui é a letra D. Enem 2016. Para a instalação de um aparelho de ar-condicionado, é sugerido que ele seja colocado na parte superior da parede do cômodo, pois a maioria dos fluidos, líquidos e gases, quando aquecidos, sofrem expansão, sendo sua densidade diminuindo e sofrendo um deslocamento ascendente. Por sua vez, quando são resfriados, tornam-se mais densos e sofrem um deslocamento descendente. A sugestão apresentada no texto minimiza o consumo de energia. Por quê? Pessoal, para responder essa questão, vocês têm que lembrar do conceito de convecção térmica. Então, a convecção térmica é uma das formas de propagação de calor. Então, a convecção térmica é um processo de propagação de calor que se caracteriza pelo transporte de matéria entre regiões de um sistema e que acontece apenas em fluidos, líquidos e gases, que é o caso do que o enunciado ilustra, pois o movimento da matéria se dá pela diferença de densidade. Então, por que se eu instalar um ar-condicionado na parte superior, eu vou ter um menor consumo de energia? Letra A. Diminui a umidade de ar dentro do cômodo? Não. Aumenta a taxa de condução térmica para fora do cômodo? Não. Torna mais fácil o escoamento de água para fora do cômodo? Também não. Facilita a circulação das correntes de ar frio e ar quente dentro do cômodo? Sim, com certeza. Porque quando o ar-condicionado ele é instalado na parte superior, então o ar frio ele é mais denso, ele desce e o ar quente ele sobe. Então, a alternativa certa é a letra B. Diminui a taxa de emissão de calor por parte do aparelho dentro do cômodo? Também não. Então, a alternativa certa, letra D. Vamos lá. Enem 2015.
As altas temperaturas de combustão e o atrito entre suas peças móveis são alguns dos fatores que provocam o aquecimento dos motores a combustão interna. Para evitar o superaquecimento e, consequentemente, danos a esses motores, foram desenvolvidos os atuais sistemas de refrigeração, em que um fluido arrefecedor com propriedades especiais circula pelo interior do motor, absorvendo o calor que, ao passar pelo radiador, é transferido para a atmosfera. Qual a propriedade do fluido arrefecedor deve possuir para cumprir seu objetivo com maior eficiência? Pessoal, para responder essa questão, vamos lembrar do conceito de calor específico. Então, calor específico é uma característica de cada material e apresenta a quantidade de calor que deve ser fornecida ou retirada do material para que sua temperatura aumente ou diminua respectivamente. Então, sabendo do conceito de calor específico, qual é a característica, né, que o líquido arrefecedor ele deve ter para cumprir o seu objetivo? Então, ele deve ter um alto calor específico ou um alto calor latente de fusão? Lembrando que calor latente de fusão é aquele calor, a quantidade relacionado à mudança de fase, né? A transição de dos estados da matéria. Baixa condutividade térmica. Nós já falamos hoje sobre a condutividade térmica. Baixa temperatura de ebulição ou alto coeficiente de dilatação térmica. Então, para que ele cumpra, né, melhor o seu objetivo, esse líquido arrefecedor, ele deve possuir um alto calor específico, porque assim o líquido pode absorver uma grande quantidade de calor e variar pouco a sua temperatura. Então, se ele tem um alto calor específico, significa que ele precisa de uma grande quantidade de calor para variar a sua temperatura. Essa característica evita o risco de ebulição dentro do motor. Então, como ele precisa de muito calor para variar a sua temperatura, significa que ele vai ter pouco risco de entrar em ebulição dentro do motor. Enem 2016. Num dia em que a temperatura ambiente é de 37 graus Celsius, uma pessoa com essa mesma temperatura corporal repousa à sombra. Para regular sua temperatura corporal e mantê-la constante, a pessoa libera calor através da evaporação do suor. Considere que a potência necessária para manter seu metabolismo é de 120 watts e que, nessas condições, 20% dessa energia é dissipada pelo suor, cujo calor de vaporização é igual ao da água, 540 calorias por grama. Utilize uma caloria igual a 4 joules. Após 2 horas, nessa situação, que quantidade de água essa pessoa deve ingerir para repor a perda pela transpiração? Ok, pessoal, para o cálculo. O primeiro passo, o enunciado, ele me deu a potência e me deu o intervalo de tempo. Então, eu vou calcular a quantidade de calor. A potência é de 120, o tempo é de 2 horas e cada hora eu vou ter 3.600 segundos. Então, eu vou multiplicar, né? Como eu quero descobrir o calor, esse ΔT que está dividindo aqui, ele passa para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar potência vezes o tempo. Realizando essa multiplicação, eu tenho que a quantidade de calor é de 864.000 joules. Agora que eu encontrei a quantidade de calor, eu preciso saber qual é a porcentagem que é utilizada, né, de água. Ele falou que é 20%
do calor. Então, eu vou pegar e tirar 20% de 864.000, vai ser 172.800 joules. Ele me disse também que aqui eu tenho essa quantidade de calor, né? Está em joule. Eu preciso transformar para calorias. Então, eu divido por 4. Dividindo por 4, eu vou ter 43.200 calorias. Agora, finalmente, eu utilizo essa equação aqui para saber qual que é a massa, né, de água que precisa ser ingerida. Então, quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente. O enunciado diz que o calor latente é 540. Então, substituindo os valores, né, a quantidade de calor é 43.200 igual a massa vezes 540. Esse 540 ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, a massa vai ser 43.200 dividido por 540, uma massa de 80 gramas em 2019. Em 1962, um jingle, vinheta musical, criado por Heitor Carilho, fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão, ilustrado por um desenho animado. Nele, uma pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta, personificando o frio, que não o deixaria entrar, pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer sua casa. Apesar de memorável, tal comercial televisivo continha incorreções a respeito de conceitos físicos relativos à calorimetria. Para solucionar essas incorreções, deve-se associar à porta e aos cobertores, respectivamente, a função de pessoal. Então, qual seria a função, né, da porta e dos cobertores? Então, é minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. Então, quando você fecha a janela, você fecha a porta da sua casa, é com o objetivo de minimizar o trânsito de energia do ambiente de maior temperatura para menor temperatura. Então, por que não seria a letra A? Porque a porta, os cobertores, eles não vão aquecer a casa. Evitar a entrada do frio, nós já vimos que esse conceito é errado, que a porta ela não evita a entrada do frio, ela evita o fluxo de calor. Diminuir a entrada do frio e aquecer os corpos, também vimos que isso aqui é errado. Aquecer a casa e reduzir a perda de calor pelos corpos? Reduzir a perda de calor pelos corpos, até que sim, correto, mas aquecer a casa é incorreto. Então, a alternativa certa é a letra C. Enem 2014. O sistema de pistão contendo um gás é mostrado na figura. Sobre a extremidade superior do embolo, que pode movimentar-se livremente sem atrito, encontra-se um objeto. Através de uma chapa de aquecimento é possível fornecer calor ao gás e, com o auxílio de um manômetro, medir sua pressão. A partir de diferentes valores de calor fornecido, considerando o sistema hermético, o objeto elevou-se em valores de ΔH, como mostra o gráfico. Foram estudados separadamente quantidades equimolares de dois diferentes gases, denominados M e V. A diferença de comportamento dos gases no experimento decorre do fato de o gás M em relação ao V apresentar. Pessoal, olha só, então essa diferença ela se dará a que fator? Então, a altura atingida, né, ela dependerá da temperatura do gás. Então, no entanto, a temperatura do gás ela dependerá da capacidade
calorífica. Então, a diferença no comportamento dos gases no experimento decorre do fato de o gás M, em relação ao V, apresentar menor capacidade calorífica, ok? Em 2015, então, o ar atmosférico pode ser utilizado para armazenar o excedente de energia gerado no sistema elétrico, diminuindo seu desperdício, por meio do seguinte processo. Água e gás carbônico são inicialmente removidos do ar atmosférico e a massa de ar restante é resfriada até menos 198 graus Celsius, presente na proporção de 78% de massa de ar, e o nitrogênio gasoso é liquefeito, ocupando um volume 700 vezes menor. A energia excedente do sistema elétrico é utilizada nesse processo, sendo parcialmente recuperada quando o nitrogênio líquido exposto à temperatura ambiente entra em ebulição e se expande, fazendo girar turbinas e converter energia mecânica em energia elétrica. No processo descrito, o excedente de energia elétrica é armazenado. Então, vamos lá. No processo descrito na questão, o excedente de energia elétrica é armazenado pela realização de trabalho sobre o nitrogênio durante a liquefação. Essa energia é armazenada devido ao trabalho que é realizado para liquefazer o nitrogênio. Então, sabendo disso, qual das alternativas que vai ser a alternativa certa? Letra A. Expansão do nitrogênio durante a ebulição? Não. Absorção do calor pelo nitrogênio durante a ebulição? Também não. Realização de trabalho sobre o nitrogênio durante a liquefação? Sim. Retirada de água e gás carbônico da atmosfera antes do resfriamento? Também não. Liberação de calor do nitrogênio para a vizinhança durante a liquefação? Também não. Enem 2015. Uma pessoa abre a geladeira, verifica o que há dentro e depois fecha a porta dessa geladeira. Em seguida, ela tenta abrir a geladeira novamente, mas só consegue fazer isso depois de exercer uma força mais intensa do que habitual. A dificuldade extra para reabrir a geladeira ocorre por quê? Letra A. O volume de ar dentro da geladeira diminui? Não. O motor da geladeira está funcionando com potência máxima? Também não, não vai influenciar. A força exercida pelo ímã fixado na porta da geladeira aumenta? Também não influencia. A pressão interna da geladeira está abaixo da pressão externa? Então, vamos analisar a letra D. Então, dentro da geladeira, o ar ele é confinado e resfriado, né? A um volume constante. Logo, ocorre uma redução na pressão. Com essa redução, vai ocorrer uma diferença. Se a pressão interna é menor que a pressão externa, então a pressão externa ela vai exercer uma força contra a porta da geladeira. Então, para que a pessoa possa abrir novamente, ela vai ter que exercer uma força maior. Então, a alternativa certa é a letra D. A temperatura no interior da geladeira é inferior ao valor existente antes de ela ser aberta? Também não vai influenciar. Então, a alternativa certa é a letra D, referente à diferença de pressão externa e interna. Certinho, pessoal? Obrigada pela atenção. Beijos. Qualquer dúvida é só chamar.